E vamos de São Paulo. São Paulo foi até Caxias do Sul ontem à noite para enfrentar o Juventude e venceu a segunda seguida no Brasileirão. Dá só uma olhada aqui, 1-0, chegou aos 19 pontos, se afastou da zona de rebaixamento e agora está lá na 12ª colocação, coladinho no Corinthians. E essa semana a gente mostrou aqui no Globo Esporte o quadro Jogador Ideal do São Paulo. E o resultado foi esse daqui, ó. O elenco escolheu o Ferreirinha como o melhor driblador por unanimidade e o Luciano como o melhor finalizador. Azar do Juventude que o nosso Globo Esporte não passa lá no Rio Grande do Sul. Quem foi ao Alfredo Jaconi viu um jogo frio, muito parecido com o clima de Caxias do Sul. Temperatura na casa dos 10 graus. E para esquentar o jogo, tinha que ser ele. O cara que o próprio elenco escolheu como o melhor finalizador do time. Luciano! Boa parte das principais ações ofensivas do São Paulo passavam pelo pé do camisa 10. Mas o Luciano não é bom só nos arremates. Quando não dá para chutar, ele também acha os companheiros livres. Nesse lance, ele deixou o Wendel na boa para chutar. Ninguém passa, chegou no Wendel, perna esquerda para fora. O goleiro do Juventude também precisou aparecer para evitar que o Luciano deixasse o André Silva em condições de fazer o dele. Tira a marcação. Mas a jogada do gol só provou que o grupo do São Paulo se conhece muito bem. O gol você já sabe que foi do Luciano, mas a jogada mesmo começou nesse drible do Ferreirinha, que eles dizem ser o mais habilidoso. Ferreirinha. O Luciano só teve o trabalho de empurrar para as redes. Canetinha do Ferreira no Abner. São Paulo vibra. 3 gols nos últimos 2 jogos pro artilheiro humildão do São Paulo. E aí quem tá dizendo é a gente do Globo Esporte. Porque olha só a resposta dele. Ferreirinha falar da jogada. Boa noite, fui feliz ali na jogada, um grande drible. Acho que dá pra dividir esse gol entre os 3 aí. O Marcos Antônio também tinha que estar aqui para falar um pouco da jogada, que ele me deixou sem goleiro. A gente vem de uma sequência difícil, a gente ganhou mais uma vez, que era o mais importante hoje. Humilde, Luciano, humilde. E agora a gente vai... Razão, o Juventude é muito forte em Caxias do Sul, mas o tricolor do Morumbis é o tricolor do Morumbis. Aliás, Abel, deixa eu trazer um dado, já que você gosta muito quando a gente fala nesses assuntos, adora, né? Já sei o que você vai falar. Que nessa rodada 16ª, nenhum mandante ganhou. É verdade. Isso você já sabia. Né? O que eu vou trazer para você é que, pela primeira vez, nesse campeonato, tem uma rodada sem vitória de mandante. Boa. Raríssimo. Mas não foram todos os jogos, foram 7 jogos. Faltaram 3. Exatamente. Você sabe tudo o que eu vou falar. E que na rodada anterior do final de semana, só teve uma vitória de visitante. Veja só que curioso. Ele está puxando a rodada anterior, está desesperado, Eugênio. Não estou desesperado. Não, Estou trazendo informação, Abel. Não briga com os fatos. Para você ver como essa rodada foi fora do padrão, né? Foi mesmo. Ela é a primeira em todo o campeonato em que você não teve vitória de mandante. E não acabou ainda, tem 3 jogos. Tem 3 jogos que você disputar, Deus sabe quando. Mas sabe o que eu estou sentindo falta? Em que a rodada anterior teve só uma vitória de visitante, que foi no sufoco, a vitória do Botafogo sobre o Sport. E o que isso quer dizer? 1-0. E depois disso tudo... E que no campeonato como um todo, são 71 vitórias de mandantes contra 36 de visitantes. Sabe o que eu estou sentindo falta? O dobro. Sabe o que eu estou sentindo falta? O caderninho. Pô, hoje não veio o caderninho? Não, hoje tá aqui informação no celular. Você mudou? Você não usa mais papel, caderninho, bloquinho? 71 vitórias de mandantes, Agora tá 36 visitantes e 40 empates. Mas em Caxias do Sul deu tricolor. E nós vamos ouvir o Hernan Crespo agora. 147 jogos disputados no até agora no Brasil. No F360 vamos ouvir Hernan Crespo, certo? Vamos. E traga o bloquinho de novo. Mudou. Chegou, mudou. Ah, é? Não foi? Então vamos lá, Hernan Crespo. Sim, as mudanças foram não por mim, senão por os atletas que entraram muito bem. A ideia, nós estávamos chegando, teníamos dificuldades para chegar a André Silva. Então, a gente achou que Ferreirinha podia dar 1 contra 1, criar dificuldades a zagueiros que eram altos. Então, aconteceu isso. Eu cheguei aqui em 2020, acho que sob desconfiança de todo mundo. E em 2020, 2021, 2022, eu vi jogador recusar vir para São Paulo. Eu vi, falando que eu vi.
E agora chegou ídolos, né? Craques como o Lucas, Oscar, né? E a gente tá aí. Mas eu vi jogador recusar vir pro São Paulo. Essa camisa é enorme. Mas para mim é muito bom, é muito gratificante. Espero continuar construindo essa história que eu estou construindo aqui no São Paulo para aí sim eu me tornar um ídolo de vez. Valeu, gente. Muito obrigado. Eugênio Leal. Olha o tricolor aí, Eugênio. Grande atuação do São Paulo, fora de casa. É claro que o resultado é pequeno, né? Magrinho, com apenas um gol. Pequeno lá, 3 pontos, amigo. Sim, tô colocando do jogo em si, né? O São Paulo dominou o jogo amplamente. Vem lá no finzinho, né? O gol, 39 do segundo tempo. Mas dominou o jogo desde o início, trocando passes no campo de ataque. Foi o time com a segunda maior posse de bola da rodada. A primeira foi do Santos na derrota para o Inter. Nossa, foi o time com coisa importante, hein? Eu estou colocando o que mostra o volume, né? Segundo maior número de passes trocados e de passes certos, né? Percentual de passes certos. Aí atrás do Flamengo, né? Que teve maior número de ações com bola, passes trocados, passes certos. E a bola circulou muito, especialmente no primeiro tempo, nos pés ali dos jogadores de meio. Isso. O Bobadilla, principalmente a bola passou muito no pé do Bobadilla. Tem acontecido, né? Do Marcos Antônio e também do Cédric, que é engraçado. Para trocar passes, eles recorrem muito mais ao lado direito do que ao lado esquerdo com o Wendel. O Wendel é mais... notícia para o São Paulo necessariamente, né, Eugênio? Não, estou colocando só a característica do Agora eu vou comentar a sua informação. Isso para o São Paulo não quer dizer que seja uma boa notícia. Agora pode seguir. É apenas como tem funcionado. Só que o São Paulo, como disse ali o Crespo, tinha dificuldade de fazer essa bola chegar nos homens de frente. No André Silva, especialmente, que participou muito pouco do jogo, e também no Luciano. Você vê que o primeiro chute perigoso é do Bobadilla. Aí já é o lance do gol. E aí, no segundo tempo, algumas mudanças. O Juventude tentou esboçar, sair um pouquinho mais no segundo tempo, então deu ao São Paulo algumas possibilidades de transição. Só que o Crespo começa a mexer na equipe, né? Por exemplo, ele coloca o Rodriguinho e manda o Bobadilla lá para a lateral direita, onde estava o Cédric, para ver se abre o jogo. Depois ele coloca o Ferreira. Só para aproveitar essa imagem, a gente vê que o lance do gol, o São Paulo ele já tenta criar a situação pelo lado direito, né? Sim. De aproximação dos jogadores, dessa troca rápida de passes, e aí depois esse lance foi um gol muito bonito, muito bonito. Muito coletivo, sabe? Porque a bola vem de um lateral, batido pelo Wendel, trabalha ali o Marcos Antônio, a bola chega no Rodriguinho, o Rodriguinho enfia lá na ponta, um belo passe pro Ferreira, o Ferreira dribla. O drible é fundamental no futebol. É mesmo? Por quê, Eugênio? Porque com o drible você desmonta a defesa. Olha. O 1 contra 1, como disse ele, o fator novo do jogo. 1 contra 1, o X1, que tem alguns que falam X1. O que é isso daí? É o 1 contra 1 ali, você vai pro mano a mano, pra individualidade. Você não é do videogame? Pro drible. É um botão do videogame, do drible, X1. E o drible, ele... Por exemplo, tem jogadores que com o drible... Vinícius Júnior, ele pega a bola e... Como é que é? Faz de novo. Dribla, vai pra cima. Parece uma serpente, gostei. Você tem lá o menino do Barcelona, joga muita bola, Lamine Yamal. Ele balança em cima do adversário. Eu acho. Vamos voltar pro Ferreirinha, está indo muito longe. No jogo de ontem, quem tinha o drible? O Ferreira. E ele aplicou o drible. Quando ele aplica o drible, passa pelo Abner, o zagueiro, cintura dura, como mais uma vez disse o Crespo, né? Zagueiros muito altos e tal. Ele vai no balançar. No balanceia, passou e aí tocou a bola para o Marcos Antônio, que pisou na área, né? Volante que pisa na área. E aí o Marcos Antônio, cercado por muita gente, ao invés de chutar no gol... Foi muito bem o Marcos Antônio. Quebra toda a defesa. Toque com o pé e assistência com o outro. Nossa, uma jogada muito bonita. E aí o Luciano, no lugar certo, na hora certa, finaliza bem, porque ele não há um bico na bola, ele tira do zagueiro, coloca a bola no cantinho com muita precisão. Então, um belíssimo gol do São Paulo para coroar uma atuação que foi muito superior. São Paulo controlou o jogo. O Juventude não chutou uma bola no gol. Foi o único time na rodada que não finalizou na direção do gol. Nenhuma vez. Sim. Ou seja, um jogo seguro do São Paulo, tranquilo do São Paulo, com essa base tática que vem funcionando desde o jogo com o Bragantino. Empatou com o Bragantino, ganhou do Corinthians e ontem ganhou do Juventude, jogando... claro, tem uma outra mudança de jogador, ontem jogou o Sabino, né? Mas com 3 zagueiros, Cédric aberto de um lado, Enzo ou Wendel. O Wendel entrou contra o Corinthians e foi mantido para ontem, embora tenha sido substituído no final, com o Bobadilla e o Marcos Antônio por dentro.
Sem o Oscar, joga o Alisson, que não entrega tanto na criação, né? Ele na pegada vai bem, mas na criação não entrega muito. E lá na frente você tem o André Silva e o Luciano, que acaba virando o protagonista desse momento, porque é um jogador, além de muita entrega física, ele é muito inteligente também para atacar os espaços, se movimentar, saber o lugar certo onde estar no campo. Às vezes é um pouco individualista, mas é a coisa do cara que quer fazer o gol. Mas é a personalidade também, né? Quer fazer o gol, me dá a bola. Ontem chutou uma bola de fora da área que podia trabalhar melhor. Essa tentativa de puxar o protagonismo na ausência de Oscar, de Lucas, enfim, também passa por isso, né, com o Luciano. O Crespo, ele já tenta implementar esse sistema contra o Flamengo, né? Essa ideia desses 3 zagueiros, dos alas, mas a execução não. A execução foi péssima contra o Flamengo. E aí pode ter sido ideia do treinador, pode ter sido o Flamengo que provocou isso, pode ter sido os jogadores ali na hora de executar, mas dali para frente ele replica de uma outra maneira e começa a dar muito certo, né? E é muito curioso de acompanhar o processo de evolução desse sistema. É tudo muito novo, recorte é minúsculo, mas a gente já vê contra um Flamengo não funcionou, o time se encolheu. Contra o Red Bull Bragantino funciona, mas nem tanto com os alas, porque o Enzo também não é um jogador que ataca como o Wendel ataca. Ele precisa fazer essa substituição forçada contra o Corinthians, porque o Enzo sente, né, no aquecimento, entra o Wendel ali de última hora, vai muito bem atacando pelo lado esquerdo. O Corinthians também abdica de jogar, né? O comportamento ali foi de um time que não disputou. E aí sim, agora contra o Juventude, acho que encaixa muito melhor esse jogo muito bem elaborado. Criar essas alternativas dentro do elenco, né? Também. Como o Rodriguinho, que não era usado. Exato. Porque você tem o Oscar, você não tem ninguém ali, um meia. Então o Rodriguinho foi usado, acho que entrou bem, pouco tempo. Vai ter que rodar para ganhar ritmo. E voltar a colocar o Ferreira no jogo. O Ferreira teve um momento de muito brilho. O técnico anterior não podia colocar o Ferreirinha quando ele estava machucado. Sim. Ué, porque, desculpa, não, e quando do jeito que a gente está falando, parece que o técnico... Mas ele está reinserindo dentro de um contexto, porque na formação básica que ele está usando, não tem espaço para o Ferreirinha. Ele não tem esse ponta. Não tem o ponta. São 2 centroavantes, você tem 2 alas, você tem um meia, 2 volantes e 3 zagueiros. Você não tem o ponta. Então ele... Mas pode variar, né? Ele está... Então, ontem ele deu um passo que ele não... Como disse a Mari, o recorte é muito pequeno. E ele agora, dentro dessa formação básica, dessa espinha dorsal, ele vai começar a buscar as alternativas. E ainda assim, é um ponta, entre aspas, com muito apoio. Né? A gente vê como a jogada é construída com essa aproximação dos jogadores. Então, o Wendel, do Marcos Antônio. Exatamente. Então, não necessariamente é o Ferreirinha, ponta resolve, enfim. E aí, acho que vão se apresentando também alguns jogadores chaves para esse São Paulo, como o Bobadilla e Marcos Antônio. Talvez ali esteja se criando uma dupla que aí esse meio de campo vai concentrar em torno deles, o que em determinado momento com o Zubeldia, mas por pouco tempo, foi o Pablo Maia e Alisson. Eu vi agora há pouco uma pergunta, apareceu aqui embaixo, né? O São Paulo tem nova cara com Crespo. Estou acompanhando atentamente os comentários sempre maravilhosos de vocês, mas vou repetir aqui uma palavra usada muito pelo amigo Rafael Prats. Calma. Eu conheço esse papo. Você nem falou isso. Vou dar 2 exemplos aqui. Quando o Dorival Júnior chegou no Corinthians, se eu não me engano, no lugar do Ramon Dias, foi isso? Os primeiros jogos, eu ouvi um monte de gente dizendo, olha, o Dorival está mudando, começou acertando a defesa e só elogios e elogios. Perdeu 2, 3 jogos, jogou mal 1, já querem a cabeça. Vou dar outro exemplo, Fernando Diniz no Vasco. Quando chegou o Fernando Diniz, primeiros jogos, olha, já mudou. Está dizendo, é o chamado fato novo. Acertou o Vasco, que isso, que aquilo, é uma maravilha. Perdeu 2, 3, tal, já levou pancada na Sul-Americana, isso, aquilo, já tem gente querendo a cabeça. Crespo, estou ouvindo um monte de gente, inclusive amigos me mandando mensagem, olha, não tô, pessoal da Van Tricolor, eu não estou duvidando, porque o Crespo é bom técnico, não estou duvidando do Crespo, tomara para o torcedor do São Paulo continue assim, não estou duvidando do Fernando Diniz, não estou duvidando do Dorival, mas eu já conheço esse papo, cara chega, perde 2, 3, muda, Dorival não serve, está estragando o Corinthians, Fernando, o Crespo,
Eu conheço esse papo. Ou estou exagerando? Não, você tem razão, Abel. A gente está falando, claro, aqui de um começo de trabalho, né? Muito ainda no início, muito embrionário, mas é um começo que o São Paulo, dos 5 gols que o São Paulo fez na era Hernan Crespo, todos com participação do Luciano. Ou fazendo gol, ou dando passe para alguém fazer o gol. Tem uma tela disso do Luciano. Pode continuar falando que a tela vai aparecer para você, vai. Então, contra o Red Bull Bragantino, os 2 gols do André Silva com participação do Luciano. E os 2 últimos jogos com 2 vitórias, o Luciano fez os 3 gols, né? 2 contra o Corinthians, ontem contra o Juventude. É um jogador que inicia muito bem a era Hernan Crespo. O Luciano, no São Paulo, já viveu altos e baixos, já teve momentos muito bons, momentos nem tão bons assim. Talvez, se o São Paulo tivesse hoje Lucas, Caleri e Oscar à disposição, o Luciano nem seria titular, talvez, né? Mas nesse momento ele tem jogado muito bem, um jogador que faz uma dupla de ataque com o André Silva, em muitos momentos até ele vira o centroavante, né? Porque é um jogador que de finalizar, de acabar a jogada. E é um começo bom do São Paulo em relação ao resultado com o Crespo, nesses 2 últimos jogos principalmente, e bom do Luciano com o Crespo também. Cicinho, não foi um ótimo jogo, mas um excelente resultado. E o São Paulo, do início ao fim, foi melhor, foi superior do que o Juventude. O time de Caxias jogando em casa não aproveitou a oportunidade. O São Paulo precisava dos 3 pontos, sobe na tabela e o Luciano vai consolidando um bom momento. É um jogador decisivo, né? Um jogador decisivo que a gente sempre comenta para que o mais próximo do gol ele esteja, que ele consegue aí, com suas finalizações, ser esse referencial na ausência de um Caleri, né? Que o São Paulo sente tanta falta. Mas o São Paulo não fez um grande jogo, realmente, não foi um jogo bonito. Mas o que vale são os 3 pontos. E em meio a toda essa dificuldade, lesões, o Crespo, com aquilo que tem em mãos, ele vai encontrando aí um posicionamento melhor para os seus jogadores. A entrada do Ferreirinha mudou, sim. E aí muitos se perguntam por que o Ferreirinha não é titular. Ferreira, ele falou. É Ferreirinha. Ele que falou Ferreira. Quando ele jogar os 90 minutos, aí é Ferreira. Mas enquanto tá jogando pouquinho, Ferreirinha. Então, o Ferreirinha entrou, fez aquela grande jogada e por questões de lesões também não consegue aí manter os 90 minutos. Mas valeu o resultado. Agora é o São Paulo continuar exatamente com essa postura, que o que importa é o resultado e aí depois jogar bem na sequência. Isso daí o São Paulo pode colher muitos frutos. Mas, como eu falei no início, estou cresponizado porque o Crespo trouxe uma atmosfera diferente. E fazia tempo que o torcedor São Paulino não via isso, o quê? São Paulo jogava mal e perdia. Dessa vez o São Paulo não jogou bem, o que acontece? Tá ganhando. E isso que é importante. Jogou a vida contra o Corinthians, estavam tudo cansados. Jogaram a vida contra o Corinthians. Jogou a vida contra o Corinthians, jogou bem e ganhou. Jogou mais ou menos contra o Bragantino e empatou. E jogou mal, ganhou, isso tá bom. E os caras de 0x0, era pra ser um 0x0 bem chatinho. Era, mas não foi. Agora você vai falar que o Crespo é o Maresco. Agora. Não, o Crespo é o Guardiola. Mas olha daqui só, a pouco vai ser contra o melhor que o Abel. Bragantino, São Paulo não venceu, mas eu gostei do jogo que ele praticou. No Clássico, ele amassou o seu Corinthians. E ontem, num frio, numa condição ruim, conseguiu o resultado. Vai reclamar como? Não, ainda mais vindo amassar por amassar, o Dorival amassou o Inter. E nós estamos reclamando dele. Mas tem que reclamar para ver se dá certo. Porque chega uma hora que você reclama, Cicinho, as coisas acontecem. Você não viu contra o Cruzeiro? O Dorival amassou o Inter, segundo você, e o Inter já tá na frente do Corinthians. E o Yuri não jogou mais ainda. Meteu 4 no Inter e não jogou. Mas a verdade é uma só. Não, foram 3 no Inter, 3 gols. Você para de alterar resultado. Anular 2. Ué, se você quiser, se trouxer validado aqui, eu Era pra ele ser artilheiro do Brasileiro, anular 2 gols do Yuri. Não, o artilheiro tem 12 gols, é o Caio Jorge, aí não dava, né? O Yuri renovou com o Coringão, né? Aí vai sapecar. Mas vindo de um clássico, da maneira como foi, o São Paulo ganhou do Corinthians. Andando. Jogar no frio aí em Caxias, eu acho que valeu pela dedicação dos jogadores. É o São Paulo que falou o nível técnico um pouco abaixo do que a gente imaginava e esperava do São Paulo. E como a gente fala sempre, o importante é vencer. Ninguém vai lembrar que jogou mal contra o Juventude. O importante é os 3 pontos, São Paulo subiu na tabela. E tá saindo ali daquela zona, né, Cicinho? Se prepara aí as equipes da frente, que o Crespo tá vindo forte. Se prepara, a gente empolga. Não se empolga, não. Não, tem que empolgar. Agora, quem tem que se preocupar é o Juventude, que tá ali, tem jogos a menos, mas não sai da zona do rebaixamento. O futebol de ontem, muito pobre, muito ruim, mesmo com as alterações, não surtiu efeito. E o São Paulo, se tivesse um pouco mais de capricho, menos frio, já pegou viagem mais longa, aquela coisa toda, talvez o São Paulo poderia ter saído com um placar até bem mais elástico. Mas, para o São Paulo tá excelente, já é 12º colocado, chega aos 19 pontos e agora, Cicinho,
pensa no Fluminense. Tem que pensar no Fluminense, é outra batalha, né? Outro jogo muito aí é diferente. difícil. Não, mas joga em casa também. Que vem de 3 derrotas seguidas em casa no Maracanã para Cruzeiro, para Flamengo e Palmeiras. Exatamente. E a esperança do torcedor são paulino é que o São Paulo, dentro de casa, consiga desenvolver o melhor futebol. O ponto positivo é que o Crespo, com toda essa... Eu vou tocar nesse assunto novamente. Com todas essas questões de lesões, os principais jogadores de fora... O Zubeldia passou por isso também. Não, mas a equipe do Crespo é muito mais consistente defensivamente e sabe mais propor o jogo do que exatamente o Zubeldia. Então, assim, o Crespo deu outra... Cara, eu volto lá atrás. Eu não queria que o Zubeldia tivesse saído, mas saiu. Chegou o Crespo, eu também não acreditava muito, mas o Crespo está dando jeito. O empenho dos jogadores está sendo outro, isso tem sido bom para o São Paulo. E olha só, enfim, vamos sair do futebol para falar de protesto contra